O começo depois do fim. Capítulo 460. Acerto de contas. Ponto de vista. Arthur Levin. Nico olhou para mim e deu um sorriso malicioso. Haverá um novo hoje. Outra garota. Draniev deixou escapar esta manhã. Eu apenas balancei a cabeça enquanto continuava com meus alongamentos para me preparar. Espero que ela seja tão fofa quanto aquela garota Miles. Nico me inspirou ansiosamente, sabendo que falar sobre essas coisas sempre me fazia corar. Tentei esconder, mas ainda senti o calor subindo pelo meu pescoço. Nico riu, observando-me ao longo de sem fazer nenhum esforço para fazê-lo. Acho que aquele gostou de você. O sorriso tornou-se solicitado. Mais do que ela gosta de mim, de qualquer maneira. Esfreguei a nuca e tirei uma mecha de cabelo ruivo do rosto, murmurando. Acho que você não está entendendo. Eu odiava quando ele me atormentava assim. Tive a sensação de que ele sempre foi assim, mesmo em nossa vida passada, mas minhas lembranças da Terra e de ser rei não eram mais muito claras. Algumas coisas, como todo o treinamento físico que fiz, ficaram claras, mas minha vida em si parecia toda confusa. Sim, eu sei, disse Nico, revirando os olhos antes de lançar um olhar vago pela câmara de treinamento. Estamos procurando um terceiro mosqueteiro mítico para nossa dupla dinâmica. Nico franziu a testa de repente, uma expressão que me senti igualar. O que é um mosqueteiro? Nós dois perguntamos ao mesmo tempo. Nico encolheu os ombros, rindo, mas eu não consegui me livrar da pergunta tão facilmente. Muitas vezes nos encontramos recorrendo a algum fato compartilhado ou pedaço de memória cultural de nossas vidas na Terra, mas com a mesma frequência eles não fizeram sentido para nenhum de nós. Não pude deixar de me perguntar se sempre foi assim desde a minha reencarnação, mas assim como as memórias da Terra, minha vida antes do ceifador Cadeu me salvar aquele dragão e me levar para a Lácrea também era confusa. Suponho que sim, pensei. Eu tinha apenas 4 ou 5 anos quando isso aconteceu. Meus pensamentos concentrados nesse assunto, vasculhando inutilmente a estrutura dessas memórias, sem obter nenhum novo insight sobre elas, enquanto eu completava meu aquecimento pré-treino. Só quando os ceifadores meus Riviessa apareceram aqui, Nico se apressou em seguir meu exemplo. Os dois foices nos observaram em silêncio, meus Ri parecendo entediado, enquanto Viessa irradiava uma constante corrente de decepção. Quando o ceifador Cadeu chegou logo depois, eu pulei e fiquei em posição de sentido. Com ele era uma garota que parecia ter mais ou menos a minha idade. Ela tinha cabelos azul marinho do cor das águas profundas do oceano que eu vi quando visitei a costa de Vildurial com Cadeu, mas foram seus olhos que realmente se destacaram. Eram como 2 rubis inseridos em seu rosto arredondado. Cadeu estalou os dedos e eu fiquei atento, percebendo que estava olhando. Ao meu lado, Nico continua lançando olhares de expectativa para mim, mas eu ignorei o melhor que pude. Cinza. Nico. Esta é Caera do Alto Sangue de Noir. Cadeu nos olhou atentamente, seus olhos vermelhos escuros em comparação com os da garota. Além dos lábios e dos olhos, nenhum músculo se contraiu. Ele ficou tão imóvel que parecia ter sido esculpido em pedra. Ela é descendente de sangue Vritra, embora ainda não tenha despertado. Ela estará treinando com você nos próximos dias. Esta oportunidade é uma grande honra para o sangue de Noir. Seu tom mudou ao dizer essa última parte, deixando claro que estava falando com a garota sem sequer olhar para ela. Ela se curvou profundamente, seu cabelo azul marinho caindo sobre seu rosto. Claro, seja Cadeu Vritra. Obrigado por esta oportunidade incrível. Igblod de Noir provará sua pureza ao Alto Soberano. Eles são todos iguais, lembrando-me de todos os outros jovens adotivos de sangue Vritra que foram trazidos para treinar conosco nos últimos meses. Era difícil ver o mundo da perspectiva deles. Para eles, o Alto Soberano era uma força mística e incognoscível, um deus entre os homens. E ele era um pouco intimidador, e tão estranho, mas principalmente, ele era apenas o tio Agrona.
Kadeu me lançou um olhar significativo, forçando-me a me endireitar ainda mais. Depois voltou sua atenção para os outros foices. Vou deixar as minúcias do treinamento de hoje para você como sempre, Meusri disse baixinho enquanto Kadeu saiu da sala. Eu sabia que ele tinha uma audição maluca e desviou tê-la ouvido, mas Meusri sempre foi sarcástico e sempre a ignorado. Eu gostei de Kadeu, mas não poderia me imaginar sendo esperado com ele, ou sendo outra coisa senão completa e perfeitamente respeitosa, na verdade. De certa forma, ele era muito mais assustador do que o tio Agrona. Viessa deu um passo à frente e fez sinal para que nós três formássemos uma fila. Meusri pegou 3 lâminas de treinamento imbuídas do suporte e entregou uma para cada um de nós. Eles eram feitos de madeira maciça, uma madeira preta que era dura, densa e difícil de trabalhar, mas que continha magia com facilidade. Nico, Gray, vocês vão começar, disse Viessa, sua voz causando um arrepio na minha espinha como sempre. Mostre ao Kaera a velocidade e intensidade do sparring que esperamos. Concentre-se na forma e na entrega adequada de seus golpes. Seu equipamento será configurado para corrigir desleixos. Senti meus músculos tensos e Nico ficou rígido atrás de mim. As runas gravadas nas lâminas e cabos de nossas espadas de treinamento ajudaram a monitorar a velocidade, a força e a precisão de nossos movimentos. Eles também podem ser configurados para desferir choques dolorosos no alvo ou no usuário, dependendo do desempenho de ambos os lados. Quando Viessa conduziu o treinamento, muitas vezes eram ambos, e a dor da correção sempre se intensificava. Kaera, esperamos que você seja capaz de acompanhar o ritmo dessas idiotas sem a ajuda de qualquer uso de mana, disse Meusri à garota. Prestar atenção. Internalize uma sua velocidade e estilo. Lembre-se, estamos procurando ver se vocês treinam juntos de maneira eficaz, isso significa duplicar seus esforços sem problemas. Ela lançou a Nico um olhar significativo. A menos que eles estejam relaxando, não se contenham e, definitivamente, não se preocupem em machucá-los. Os olhos de Kaera se voltaram incertos para Meusri por um instante antes de sua expressão se estabelecer novamente. Sim, foi-se Meusri Vritra. Vamos, Nico resmungou, lutando para manter o betinho longe de seu rosto. Por mais que estivesse feliz por ser o provocador, ele odiava quando Meusri implicava com ele, o que só a fazia fazer isso ainda mais. Ele se moveu para o centro da área de treinamento, girou e substituiu uma posição de cauda, a lâmina de sua espada voltada para trás, com os braços cruzados sobre o corpo. Levantei minha sobrancelha interrogativamente e ele deu um pequeno aceno de cabeça. Levando isso a sério hoje, eu acho. Mas seu olhar continuava passando de mim para a garota, e eu treinei com Nico o suficiente para saber que isso já havia acabado. Com minha perna esquerda à frente, deixei a ponta da minha espada mergulhar na postura do tolo e respirar fundo, deixando a maior parte do meu corpo relaxar. Então espere. Nico nunca foi muito paciente, mas ficou muito mais impaciente quando sentiu que precisava provar algo. Como quando há uma garota por perto. Chegamos assim por apenas alguns segundos antes que ele fique tenso. Ele abriu com um corte ascendente, que evitei com um passo rápido para trás, sem sequer levantar minha própria arma. A espada de Nico girou da direita para a esquerda, mantendo o impulso da linha pesada, depois cortou em direção ao meu ombro. Em vez de desviar para a esquerda, que teria sido a direção natural, abaixei a cabeça e dei um passo para a direita, passando por baixo de sua lâmina e trazendo a minha para o lado dele com um baque suave. Ele grunhiu e recuou, cerrando os dentes. Houve um choque de mana da minha espada de treinamento, atormentando meus braços e peito com pontas de dor. Cerrei os punhos, tentando não deixar a dor transparecer enquanto olhava para os foices interrogativamente. Se o seu oponente estivesse usando armadura e tivesse proteção de mana, ele nem teria sido ferido pela força do seu ataque, explicou Viessa com seu jeito frio. Não fale com a jovem lá de Kaera mostrando fraquezas na frente dela. Você sabe que não deve pensar que esse nível de força seria aceitável, garoto. Frustrado, balancei a cabeça bruscamente e reiniciei.
Dessa vez Nico foi mais paciente e eu fui o primeiro para a ofensiva. As lâminas pesadas de madeira estalaram ruidosamente várias vezes, seguidas por um baque pronunciado e um grunhido de dor de Nico. Nós redefinimos novamente. Melhorar. Esta é a velocidade que esperamos. Viessa disse para a garota. Quaisquer formas tradicionais são aceitáveis. Haverá uma oportunidade de treinamento mais tarde que o encorajará a se libertar das posturas condicionais, mas hoje, queremos ver se você está treinado o suficiente para identificar e combater os estilos usados por Nico Gray. Falando conosco novamente, ela retrucou. Bem. O que você está esperando? Não desperdice meu tempo. Nico e eu brigamos por 20 minutos, trocando 3 vezes mais golpes. De cada golpe que acertou, 3 em cada 4 foram meus, e minha espada de treinamento não me corrigiu novamente. Nico, por outro lado, começou a se contorcer a cada pausa após a 5ª vez que sua espada o chocou. Depois disso, Viessa parou e trouxe a garota para frente, e Meusri me deixou para o lado. Ela me forçou a ficar de costas para uma sessão de sparring com os olhos fechados. Com sua poderosa assinatura de mana tão próxima e mal contida, era difícil focar em qualquer outro sentido além do meu núcleo de mana. Narre uma sessão de sparring, ela experimentou. Aperfeiçoei meus sentidos naturais em direção aos filhos e movimentos das assinaturas de mana, muito mais brigas de Nico e da garota. Suas ferraduras arrastaram-se pelo chão. A pele de suas mãos rangeu enquanto eles seguravam com força os cabos envoltos em couro de suas espadas de treinamento. A respiração de Nico era mais pesada e rápida que a da garota. Kaera arrancou primeiro. Comecei a narrar, fazendo o meu melhor para imaginar a luta deles em minha mente. Uma série de estalos de madeira ressoou pela câmara. Nico está lutando defensivamente, não contra-atacando. Ele ouve um pulso de mana seguido por um gemido abafado, está se contendo. Bom, disse Meusri, parecendo um pouco entediado. Continuar. Mantive uma narração constante da sessão de sparring durante os 20 minutos seguintes, recebendo uma pancada forte na coxa ou no bíceps sempre que perdia alguma coisa ou errava no fluxo do combate. Mas enquanto ouvia, senti minha atitude de começar a mudar. A garota claramente treinou extensivamente. O problema com esses sangues Vritra adotivos, aqueles que conheceram, era que eles eram tratados simultaneamente como armas e como se fossem feitos de vidro. Altivos e cheios de auto-importância e poder social imerecido, nenhum deles foi focado ou colocado no trabalho. Naturalmente talentoso, sim, mas bem treinado, não. Exceto essa garota. Um pouco pesada, ela era mais forte do que os meninos com quem treinamos, mas ainda assim rápida. Ela só errou alguns passos durante os 20 minutos enquanto entrava e saía suavemente de uma dúzia ou mais de posições. Por mais que Nico não fosse exatamente o trabalhador mais esforçado de Taegrin-Kalon, ele ainda era melhor do que qualquer um dos outros garotos com quem treinamos por um militar, mas essa garota continua, acertando um streak para cada um que Nico deu a ela. Quando terminei, vi reconsiderando meu pensamento anterior. Talvez eles não sejam todos iguais, afinal. Nico. Para mim, Meusri retrucou, marcando o fim da luta de Kaera e Nico. Cinza. Ir. Não me desaponte. Ela olhou significativamente para minha espada de treinamento enquanto a entregava. Tendo treinado Kaera cuidadosamente nos últimos 20 minutos, presumimos que você sabia o que esperar quando nossa vez de treinar começasse. Ela me surpreendeu imediatamente, imitando a postura idiota que eu havia adotado antes contra Nico, apenas para fingir seu primeiro ataque para frente, voltar para a posição de cauda, girar e deferir um golpe descendente em meu braço esquerdo. Eu apenas levantei minha própria lâmina a tempo, pegando seu golpe e avançando para que sua própria lâmina fosse empurrada de volta para ela. Ela girou no ar, os pés balançando para frente, e caiu de costas, a cabeça quicando nos ladrilhos de pedra. Nico praguejou e se virou para ver o que aconteceu, apenas para receber um golpe de Meusri na parte de trás dos joelhos.
Eu instintivamente avancei para oferecer uma mão a Kaera e ter certeza de que ela estava bem, mas um olhar frio de Viessa me parou. Kaera rolou, gritou-se e esfregou a nuca com cuidado. Seus dedos ficaram manchados de vermelho. Você precisa de um curandeiro, garota? Viessa disse, a pergunta soando mais como uma ameaça. Não, disse Kaera imediatamente, endireitando-se. Ela limpou o sangue das calças e depois se virou para mim, segurando firmemente a espada de treinamento com as duas mãos. Boa jogada. Pensei em pegar você desprevenido com o salto, mas você sacrificou sua capacidade de ajustar sua postura e absorver a força de impulso de uma forte manobra defensiva, interrompeu. Ela apenas concordou. Com uma ordem de Viessa recomeçamos. Nossos 20 minutos se passaram no que pareciam momentos, e quando tudo acabou eu percebi que eu estava realmente me divertindo. A câmera era experiente, mas também muito intuitiva. Seja devido ao equilíbrio em nossos talentos ou à sua própria habilidade rápida de avaliar um oponente e se ajustar, ela combinou com Nico e eu quase perfeitamente, muito melhor do que qualquer um dos outros. Eu sabia, mesmo antes da primeira hora terminar, que ela seria a única. O pensamento me deixou inexplicavelmente nervoso. Mas por que ela está realmente aqui? Nada mal, seus pequenos animais, disse Milsbury, olhando-nos com um olhar de conforto predatório. Bebida. Reserve alguns minutos para descansar e conversar. Temos mais algumas horas de treinamento extremamente emocionantes pela frente hoje. Ela foi embora, levando Viessa com ela. Enchi 3 copos de pedra da fonte que desciam por uma parede da câmara de treinamento e os entreguei aos outros. Nico apenas grunhiu, mas Kaera pegou a xícara com as duas mãos e curvou-se moderadamente para mostrar respeito. Obrigado. Então, onde você aprendeu tudo isso? Nico explodiu, falhando, como sempre, em se recompor. Você é melhor do que deveria ser. Xícara meio caminho dos lábios, Kaera se irritou. Ela abaixou lentamente a xícara e olhou para Nico com uma proteção mal disfarçada. E como bom eu deveria ser, exatamente? Os olhos de Nico se arregalaram e ele quase deu um passo para trás. Isso não é ponto. Eu só quis dizer, ele olhou para mim em busca de ajuda, mas eu fingi não ver enquanto tomava um gole profundo, esvaziando meu copo. Eu só quis dizer que você é muito bom, só isso. Claro que sou, tenho sangue de Noir, disse ela, com o queixo erguido. Embora tenha sido perfeitamente praticado, havia um toque de ser provocado que minava sua arrogância. Mais suave com menos atitude, ela acrescentou. Um dia serei uma ascendente. Tenho que treinar para estar pronto. Os olhos de Nico se iluminaram e a tensão se dissipou quando uma conversa se voltou para a Associação dos Ascendentes, as Relictombs e os elogios que puderam ser encontrados nela. Eu me peguei sorrindo durante a conversa e cada vez mais não consegui tirar os olhos de Kaera de Iglo ou de Denoir. O tempo passou rápido e tudo, exceto nós 3, distantes. Enquanto eu me perdia em uma confusão de lutas, treinamento e aulas particulares, o rosto de Kaera sempre permanece em foco. À medida que foi temperado pelo ritmo cansativo do treinamento do tio Agrona nos anos seguintes, seu rosto foi ficando mais fino, nunca perdendo totalmente a redondeza, mas tornando-se mais definido, mais maduro. Mais bonito. Sua mão estava úmida enquanto apertava a minha. Ela não me olhou com o canto do olho, mas pude sentir sua atenção em mim, seu desejo por conforto e apoio. Não era típico dela estar tão nervosa, mas, novamente, este não era exatamente um dia normal. Nico, Kaera e eu estávamos juntos em silêncio no saguão externo da ala de Agrona em Taegrin Kailun. Não quero quebrar a tensão, simplesmente olhei para frente. Uma enorme asa cobria grande parte da parede à minha frente. A membrana espessa que conectava a estrutura dos ossos havia sido rasgada e depois reparada em alguns lugares, e as escamas brancas não opacas e desbotadas na penumbra. Eu me perguntei se a asa pertencia ao dragão que me tirou da minha família quando eu era apenas um menino, aquele de quem Cadeu me salvou. Senti olhos em mim e olhei para Nico.
Ele desviou o olhar, mas não antes de eu ver a expressão em seu rosto quando ele viu a mão de Kaera segurando a minha. Eu teria suspirado, mas não queria quebrar o silêncio tenso. Sempre houve uma rivalidade competitiva entre Nico e eu. Progredi mais rápido, treinei mais e recebi runas de nível superior. Era natural que ele casualmente ficasse frustrado por sempre ficar em segundo lugar. Eu não tenho culpa por isso. Ele foi meu melhor amigo por 2 vidas. Estávamos unidos pelo destino, ou assim pensava. Mas a dinâmica entre nós mudou quando Kaera chegou. Ela tinha sido, bem, o que quer que tio Agrona estivesse procurando. Talentoso, motivado e com um equilíbrio perfeito, socialmente, entre Nico e eu. Pelo menos, até os sentimentos mencionados anteriormente. Não havia muito espaço para descobrir coisas como relacionamentos na maneira como vivíamos, e eu não recebi dicas exatas de pessoas como Cetiscadeu, Meusri e Viessa, que foram nossos professores primários, entre ofertas de outros poderosos magos que serviram a Grona. E eu nunca planejei isso. Nós meio que tropeçamos nisso quando a atração mútua entre nós começou a invadir nosso constante treinamento e escolaridade. Afinal, passamos quase todas as horas juntos. Talvez fosse possível. A mesma acontecia com os sentimentos de Nico. Eu sabia que ele estava apaixonado por Kaera desde o momento em que ela entrou pela porta da câmara de treinamento, anos atrás. Ele não se conteve, era apenas quem Nico era. Ele também, infelizmente, não conseguiu evitar seu ressentimento por sempre ficar para trás de mim. E ele se atrasou de nós quase imediatamente na primeira vez que nos pegamos mantendo contato visual um pouco demais. A pressão do ar na sala mudou e percebi que as portas eram abertas. Tio Agrona, vestido simplesmente com uma túnica larga, mas com a ornamentação habitual desfrutada nos chifres de chifre que se estendiam da cabeça, olhou para nós 3 com um sorriso satisfeito. Ah, aqui estão eles, as 3 pessoas mais importantes do mundo. Entre, temos muito o que discutir. Kaera abriu minha mão novamente e depois soltou a sua, seguindo Agrona primeiro. Nico caiu nas sobrancelhas e encolheu os ombros, caindo ao meu lado enquanto seguíamos atrás. Seguimos por uma série de corredores e salas ricamente decoradas até chegarmos a uma câmara que eu não me lembrava de ter visitado antes. Os cheiros inebriantes de solo rico e uma mistura de muitos tipos diferentes de plantas saíram de uma porta entreaberta que dava para uma espécie de jardim interno. A luz do sol entrava através de um teto de vidro e a água escorria em pequenos riachos pelas paredes e em calhas inseridas no solo. As plantas brotaram do solo ao acaso, enrolando-se umas nas outras, como se cada uma lutasse pela própria sobrevivência. Flores que eram especialmente delicadas demais para competir eram esfaqueadas através de arbustos grossos e cobertos de espinhos. Trepadeiras divertidas nas paredes recuaram visivelmente quando entramos. Agrona riu e estendeu a mão para acariciar uma das vinhas. Você tem muita sorte, Kaera, disse ele. Ele estava de costas para nós, mas eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Muito poucos neste mundo terão a oportunidade de cumprir seu propósito tão completamente quanto você. Kaera engoliu em seco. Qual é o meu propósito, Alto Soberano? Agrona fez uma pausa e virou-se para olhar para ela, uma sobrancelha levantada acima da outra. Tio Agrona, ela corrigiu como uma pequena reverência. Ele voltou a se mover pela sala, curvando-se para cheirar uma flor aqui ou arrancar uma pétala ali. Você é um navio, Kaera, disse ele, como se isso explicasse tudo. Eu me senti franzindo testa, mas sabia que era melhor não entrevir. O recipiente é algo em que você coloca outra coisa. Seus amigos cumpriram admiravelmente seu propósito de âncoras, forjando para mim o embarque perfeito, disse Agrona, o que não esclareceu exatamente nada. Você vai mudar o mundo, querido. Kaera me lançou um olhar preliminar em pânico. Sinto muito, tio. Eu não entendo. Agrona virou-se com um floreio, com as mãos cruzadas para o lado do corpo. Mas é claro que não. Como você pode? O legado está além da sua compreensão, mas não por muito tempo.
Em breve você entenderá perfeitamente. Meus olhos se voltaram para Nico com a menção de Agrona ao legado. Nossas expressões eram tão idênticas que eram quase como olhar no espelho. Cecília, fúria fria como brasas, se instalaram no fundo do meu estômago quando finalmente entendi. Desviei o olhar, incapaz de encontrar os olhos de Kaera, incapaz de aceitar o que tinha feito com ela. Eu realmente não escutei enquanto Agrona continuava, e quando ele nos dispensou, voltei direto para o meu quarto e não atendi a porta quando Kaera veio bater mais tarde. Eu não consigo enfrentá-la. Eu não queria segurar a mão dela e olhar nos olhos dela e saber que a tinha matado. Em vez disso, eu joguei em nosso treinamento. Eu vivi para isso, a progressão, o poder que isso proporcionou. Nunca me senti impotente nesta vida até saber o que Agrona tinha reservado para Kaera. Eu odiava esse sentimento mais do que tudo e por isso decidi não ficar impotente. Um dia, eu seria mais forte que todos eles. Charvod bateu fortemente contra o aço em rápida sucessão. A mana imbuída das duas lâminas estalou e invejosa faíscas voando ao redor delas. Nico foi na defensiva, todo o seu esforço esgotado apenas para manter minha lâmina longa dele, mas suas mãos por si só não eram rápidas o suficiente, e ele foi obrigado a recuar meio passo a cada golpe. Eu variei meus ataques, atacando rapidamente em alternativas alternadas enquanto continuava avançando, esperando. Ele errou o equilíbrio e sua lâmina saiu da posição. A lenha, raspada até ficar com uma ponta mortalmente afiada, atingida-o no alto do braço. A mana grudada em sua carne exposta e a superfície externa de sua armadura se rompeu, aberta pela minha própria mana, que também cortou o couro da besta de mana abaixo dela. Nico se contorceu de dor quando minha lâmina encontrou a carne, marcando um corte raso ao longo de seu braço. Em vez de recuar e se reagrupar, ele empurrou o ombro para frente, empurrando a ponta da lâmina mais fundo e me forçando a deferir o ataque ou correr o risco de causar-lhe danos reais. Eu não vi o soco chegando até que fosse tarde demais. O punho de Nico, envolto em chamas, bateu na minha bochecha. Minha própria mana embotou o ataque, mas o fogo da alma invejosa agonia pela minha bochecha até os olhos. Tropecei para trás antes de cair de joelhos, então larguei minha arma em sinal de rendição para encerrar a luta. Que diabos, Nico, resmunguei, esfregando o olho, que estava lacrimejando imediatamente irritado, turvando minha visão do lado direito. Isso deveria ser apenas infusão. Sem artes de mana, especialmente não os feitiços baseados em Vritra, Meusri falou lentamente, divertido. Mesmo assim, foi uma boa tática. Sacrifique um pequeno ferimento para destruir um ataque fatal, se esta fosse uma batalha real contra um oponente diferente. Muito bem, Nico. Virei-me para encarar Meusri. Não foi nada bem feito. Nico aprovou minha adesão às regras condicionais em nossa luta para derrotar um golpe injusto. Seguir as regras de combate na batalha é um paradoxo, respondeu Meusri, observando-me com atenção. A adesão servil a tais regras só serve ao seu inimigo. Mas não somos inimigos ao lado de Meusri. O rosto de Kaera olhou pensativo entre Nico e eu. Já se passaram meses e ainda estou fazendo isso, pensei, frustrado com a situação e comigo mesmo. De alguma forma, ainda era tão difícil pensar na pessoa sob aquele cabelo azul marinho, aqueles olhos vermelhos rubi e sua coroa de chifres como não sendo Kaera. E ainda assim era impossível vê-la como Kaera, porque as duas eram muito diferentes. E então pensei nas mãos de Kaera, em seu rosto, em seus braços agora cobertos por tatuagens rúnicas que subiam por seu pescoço, em vez de pensar nela pelo nome. Cecília, disse a mim mesmo, levantando-me lentamente. O nome dela é Cecília. Você está bem? Nico disse, finalmente, embora de forma fugaz, encontrando meus olhos. Tudo bem, respondeu com firmeza, olhando para o lado de sua cabeça até que ele pigarreou e fingiu virar as costas para mim para ir embora. Agitou como se estivesse simplesmente reiniciando o campo de batalha. Meusri riu enquanto jogava o cabelo branco como a neve para trás, arrumando-o em volta dos chifres.
Acho que isso é esgrima suficiente por enquanto. Gray, Cecília. Apenas feitiços. Nenhum movimento. Nico invejou sua lâmina para um dispositivo de armazenamento extradimensional em volta de seu pulso e correu para longe de mim. Olhei para a espada de madeira na minha mão. Não era uma arma de treinamento, mesmo que parecesse, principalmente com os bastões cegos com os quais Nico e eu nos batíamos desde que éramos crianças. Sua borda havia sido esculpida para ficar afiada como uma navalha, e a parte plana estava imbuída de diversas runas que ligavam a arma a mim, tornando-a difícil e dolorosa para qualquer outra pessoa que a usasse, mas também fortificava a lenha. No final, ainda não era tão durável quanto uma espada de aço, mas a madeira canalizava mana muito melhor do que qualquer arma de metal que eu já tivesse segurado. Com aplicação suficiente de mana, seria muito mais forte do que a simples lâmina que Nico empunhava. Lamentavelmente, eu também peguei a mana que abriria meu anel dimensional e guardei a lâmina. Eu sabia o que estava por vir e não estava exatamente ansioso por isso. Quando Nico e Cecília se cruzaram, ela estendeu a mão e abriu a mão dele, depois deixou-o para si e beijou-o rapidamente na bochecha. Meu olhar caiu no chão. Ei, nada dessa merda sob meu comando, Meusri latiu. Você é um legado, não é um estudante apaixonado. Eu não me importo se você está morto e separado há muito tempo. Desculpe, ceifadora Meusri Vritra, Cecília disse, correndo e fazendo uma rápida reverência à foice antes de se posicionar à minha frente. Tentei clarear a cabeça, mas o latejar na lateral do meu rosto só se intensificou quando observei Cecília se aproximar. Canalizando mana do atributo vento, ela conjurou uma almofada de ar abaixo de si, cruzou cuidadosamente as pernas e se acomodou em cima dela, emparelhando-a cerca de meio metro do chão. Eu não posso evitar cerrar os dentes. Há alguns meses e ela já é capaz de algo assim. A rápida purificação de seu núcleo e a expansão de suas habilidades foram muito além de tudo que eu poderia esperar. Parecia desafiar todas as leis da magia que aprendi neste mundo. Eu próprio tinha uma insígnia, 2 emblemas e um brasão, o que me dava remanescente para 3 dos 4 elementos tradicionais. Também aprendi algumas artes de Manavritra, concentrando-me na água biliar e no vento do vazio para complementar, ou contrariar, a especialização de Nico em fogo da alma e ferro sanguíneo. Mas Cecília só precisou de tempo para se familiarizar com o corpo que ela agora habitava antes de quase imediatamente, demonstrando detalhes com todos os 4 elementos e cada um de seus possíveis desviantes, e sem quaisquer runas adicionais concedidas após sua reencarnação. Essa era outra coisa que eu fazia com frequência. Não conseguia entender toda a verdade sobre a presença de Cecília neste mundo conosco. Porque não foi simplesmente a sua reencarnação. Ela não habitou um corpo aleatoriamente ou renasceu em seu próprio corpo. Não. Seu espírito é poderoso de um recipiente. E o de Kaera teve que ser deslocado no processo, pensei com uma raiva crescente. Agrona morreu. Cecília morreu. Meusri disse algo que não entendeu, e então a mana girou em um feitiço visível ao redor de Cecília. Saindo do meu estupor, formei uma barreira ao meu redor, já com o pé atrás devido à minha falta de foco. O relâmpago azul atingiu meu escudo, seguido pelo estalo de um trovão concentrado. A mana desviante de atributo sonoro, purificada no núcleo de Cecília, estremeceu através da barreira que me protegia, começando no ponto do raio e ondulando para fora, como uma pedra atirada em um lago. Inclinei-me na barreira, reforçando-a com toda a mana que consegui reunir. Senti Cecília empurrando para o centro da onda com sua vontade, não lançando um feitiço, mas simplesmente empurrando a mana diretamente, opondo-se ao meu controle sobre ela. O escudo derreteu de repente, e um soco concentrado de vento me atingiu no peito, levantando-me do chão apenas para me jogar de costas e me fazer cair esparramado. Gray, você mudou. A voz de Meusri foi seguida por um clarão de mana, então um chicote de chamas negras lambeu minhas costas. Minha visão ficou branca por vários segundos enquanto a dor me dominava. Acho que foi um novo disco, Cecília, continua Meusri, desconsiderando que eu me contorça no chão.
Mas o uso de mana é esperado. Embora seja impressionante que você tenha conseguir quase totalmente o escudo dele ao se opor ao controle dele sobre a mana, essa habilidade é uma muleta. Se você apenas aprender a dominar seus oponentes pela pura força de mana, então você não conseguirá fomentar a criatividade necessária para fazer uso de todo o seu alcance. Você é o único mago em Alatria que pode controlar todos os atributos da magia. Faça uso disso. Sim, foi-se meus Livritra. Grey, levante sua bunda. Vamos novamente. E concentre-se desta vez. Fechei os olhos, respirei fundo e me levantei com os braços trêmulos. A vida tornou-se uma névoa infeliz de repetição à medida que a distância entre Cecília, Nico e eu aumentava. Minha sensação de impotência só se aprofundou, um poço escuro e vazio que se abriu abaixo de mim. E se eu olhasse para baixo, sabia que poderia cair e nunca mais me recuperar. Se não fosse pelo esforço contínuo de Agrona para que vivêssemos, estudássemos e treinássemos como um grupo, eu não teria conseguido. Você está com raiva, Grey. Bom. Minha mandíbula se abriu até fazer e tentei não encarar o alto soberano. Use, garoto. Não se contém. Sua raiva é um mecanismo de sobrevivência, destinado a empurrá-lo além do limite de suas habilidades. Reinar é mancar. Se você fizer menos do que poderia ser, estará simplesmente esperando pela morte. Tomei minha posição e olhei carrancudo para Nico na minha frente. Um peso caiu sobre meus membros enquanto Cecília suprimia minha mana, forçando Nico e eu a confiar apenas em nosso treinamento de combate. Eu vi sua boca, desculpe com o canto do meu olho. Se ao menos Agrona me enfrentar contra ela sem nossa mana, então eu não seria tão impotente contra ela. Afastei o pensamento, concentrando-me. Começar. Desta vez, Nico avançou para minha direita, avançando agressivamente. Sua lâmina bateu contra a minha. Entrei no ataque, tirei sua lâmina do caminho e plantei meu pé entre os dele. Mas sua estocada foi uma simulação, e ele fez uma pirueta em torno de mim, sua lâmina virando-se para trás e empurrando para trás em minha barriga. Acertei a parte plana de sua arma com a palma da mão e novamente entrei em seu ataque, perto demais para que as espadas fossem totalmente eficazes. Meu grupo subiu em direção à sua boca, mas ele se virou e recebeu golpe na mandíbula enquanto puxava a espada em sua direção, cortando o meu corpo. Minha própria espada girou no lugar, desviando o fio cortante da minha pele. Sem mana imbuindo a madeira, senti o aço morder a ponta fina da minha arma, entalhando a lâmina. Fingindo dar um passo para trás, como se estivesse corrigindo minha postura, soltei um chute para frente na lateral do joelho. Tarde demais, Nico tentou ajustar o equilíbrio, mas minha bota bateu com firmeza, dobrando sua perna para o lado com o estelo estranho. Nico fez uma careta e brandiu sua arma defensivamente, criando uma barreira entre nós, mas agora havia sangue na água e eu podia sentir o cheiro. Pulando com o pé traseiro, lancei-me para frente e golpeei diretamente o protetor de mão de sua espada. Sua tentativa de bloqueio foi desajeitada e a lâmina saiu de posição. Avancei, empurrando a ponta da minha espada de madeira contra suas costelas. Ele se moveu do ferimento, colocando a cabeça em meu joelho, o que se conectou com o barulho da cartilagem quebrada. Nico tropeçou e caiu para trás, sua arma girando pelo chão com um ruído surdo de raspagem. Virei-me com raiva para Agrona. Todos nós sabemos que sou o melhor espadachim. Qual é o objetivo deste exercício? O sorriso de Agrona se aguçou. Curandeiro, coloque Nico de pé. Então vamos de novo. Minha mana voltou rapidamente quando Cecília liberou a supressão para ajudar na cura de Nico. Nico ficou em silêncio enquanto o curandeiro aliviava um inchaço no joelho, ajustava o nariz e estancava o sangramento do corte nas costelas, mas eu podia sentir o fervendo. Cecília assistia tudo nervosamente. Ela continua tentando chamar minha atenção, mas eu a ignorei. Quando Nico se recuperou, voltamos às nossas posições iniciais e caímos nas posições iniciais, aguardando a palavra de Agrona. Começar. Nico avançou de uma posição elevada.
Abri com um bloqueio acima da cabeça, meus pés já alinhados com o caminho do ataque atrás de Nico, onde desferiria um golpe na parte de trás de suas pernas. Nossas duas armas se encontraram. Aço mordeu novamente a borda desprotegida da lenha. As armas se pegaram com a resistência esperada, sacudiram e seguiram avançando umas contra as outras. Uma linha brilhante de dor percorreu meu ombro e desceu pela parte externa do meu braço. Os últimos 60 centímetros de madeira preta caíram no chão, quicando. Em minhas mãos, eu segurava apenas o cabo com uma ponta de lâmina, cortada na ponta. Continuei com meu movimento original, mas em vez de atacar a parte de trás das pernas de Nico, que minha arma não era mais longa o suficiente para alcançar, girei e soltei o cabo. Nico havia completado seu golpe meio virado, hesitando enquanto olhava para a lâmina de madeira que quicava pela segunda vez, girando como se estivesse em câmera lenta. O pedaço restante da lâmina atingiu seu externo desprotegido, afundando no punho. Os olhos de Nico se arregalaram de surpresa, sua boca formando um silencioso ó. Ele tropeçou para trás uma vez, tropeçou na lâmina de madeira ainda balançando e caiu no chão com o estrondo. Houve um momento em que ninguém se mexeu, então o grito de Cecília de Nico dividiu o ar como um trovão. Ela correu para o lado dele e estendeu a mão para o cabo, mas suas mãos emparelharam sobre ele com medo. Ajuda! Ela chamou, lançando um olhar assustado para o curandeiro, mas ele estava observando a Grona, esperando pelo comando do Alto Soberano. À medida que as emoções de Cecília aumentavam de turbulência, sua vontade, esmagando minha mana, sacudida para frente e para trás como um lobo atacando sua presa. Libere minha mana, Cecília Agrona. Cecília falou, olhando para o Alto Soberano como uma espécie de confusão suplicante. Cecília, solte meu cálice. Cecília falou e algo dentro de mim se rasgou. Desabiei como uma marionete com os fios cortados, minhas mãos agarrando o meu externo. A mana, anteriormente restrita ao meu âmago pelo poder de Cecília, estava vazando e atrapalhando. Fora do meu corpo, a sensação quente de mana que irradiava de todos na sala esfriou. Eu engasguei, incapaz de respirar, sufocando com meu próprio pavor, me afogando em meu medo. Curandeiro, veja se Nico pode ser salvo. Meus olhos se fecham. Meus ouvidos zumbiam tão alto que as palavras se tornaram quase ininteligíveis. E o outro, Alto Soberano? O propósito do menino está completo. Deixe-o. Meus dedos ficaram dormentes e eu não consegui mais senti-los cravando na minha pele, desesperado para alcançar a dor dentro do meu externo. A bile encheu o fundo da minha garganta. Não se preocupe, querida Cecília. Lembre-se, embora uma âncora possa lhe dar estabilidade, ela também o impedirá. Acho que você chegou ao ponto em que o peso desses relacionamentos deve ser eliminado. É hora de você voar livre. As soluções de Cecília foram a última coisa que ouvi antes de o mundo descobrir. E então, dentro da escuridão, um leve raio de luz distante. A luz ficou mais próxima, mais brilhante e depois se transformou em um borrão brilhante, forçando-me a fechar os olhos. Sons indiscerníveis assaltaram meus ouvidos. Quando tentei falar, as palavras saíram como um grito. Parabéns, senhor e senhora, ele é um menino saudável. Tudo correu correndo e me lembrei de onde estava e o que estava fazendo. O contexto da vida que acabei de viver se encaixou, assim como as tentativas anteriores. Tudo parecia um sonho horrível, mas não desapareceu quando acordei. Porque não estou realmente acordado. Forcei meu corpo infantil a se rir e ignorei a melhoria que acontecia ao meu redor enquanto voltava meu foco para o quebra-cabeça da pedra angular. Não posso perder toda vez que tentar fazer algo diferente, pensei frustrado. Como posso resolver um quebra-cabeça se esqueci do que estou fazendo toda vez que pego uma peça? Cheio do frio aquela existência triste e indesejada em Alácrea, um arrepio percorreu meu corpo. Pela primeira vez, senti medo de realmente ficar preso na pedra angular para sempre. Agarrei-me ao calor de minha mãe com necessidade óbvia, mas não consegui escapar do sentimento de solidão melancólica que englobava todos os outros sentimentos.
De muitas maneiras, eu tinha esquecido como era me sentir sozinho, estar sozinho na minha própria cabeça. Eu gostaria de poder receber conforto da mãe e do pai, mas naquele momento, com a vida de Graeme Lacre ainda tão fresca em minha mente, eu não conseguia aceitá-los pessoalmente como reais. Sylvie, Regis, onde diabos vocês estão?